Temos aqui uma grande felicidade de receber. Vocês sabem que quando a gente fala de Peace Engineering, sobretudo os pesquisadores do GLIP sabem muito disso, a gente trabalha muito sobre a perspectiva Triple Helix, né? Triple Helix no sentido de aproximar os setores privado, público, à universidade. Então, esse trabalho conjunto. E com isso, nós temos aqui um painel bastante representativo do setor privado. Quando eu falo setor privado, isso implica na indústria, implica nas finanças. E temos aqui a Fátima Lima, que é diretora de sustentabilidade da MAFRE, já esteve conosco no segundo fórum, apoiando as iniciativas do Instituto, e o Pedro Saunders, da Engie Consult, que começamos um trabalho profícuo agora, nesse último ano, não é, Pedro? Você está acompanhando o Vitor Barbosa. E então, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para Fátima, que vai falar sobre uma iniciativa que eles estão desenvolvendo junto à Floresta Atlântica, né, a Mata Atlântica, e que chama MAFRE Floresta, né? Floresta MAFRE, não é isso? Floresta MAFRE. Por favor, Fátima, muito obrigado pela presença. Primeiro, obrigado, Gerson, mais uma vez pelo convite, é um prazer poder estar aqui e dividir um pouco da nossa experiência. A MAFRE é uma companhia global de seguros, ela está presente aí em 38 países, é líder, né? É uma seguradora líder na Espanha, e nós temos aí uma estratégia de sustentabilidade muito bem definida, né, com objetivos, metas, indicadores muito claros, né, com respeito principalmente às questões de natureza ambiental e social, né. No pilar ambiental da sustentabilidade, nós temos aí desenvolvido produtos inclusivos de seguro para populações de baixa renda, né, e também colocando na nossa estratégia de sustentabilidade a longevidade, o público sênior, né, que é um segmento extremamente importante para o negócio de seguros, e a gente não pode deixar, né, esse público tão importante de fora da nossa estratégia. Então, nós, enfim, estamos aí numa melhoria contínua de entender cenários, né, das profundas transformações de natureza social e também climática no modelo de negócio da MAFRE, porque enquanto gestora e tomadora de risco é importantíssimo que a gente possa cada vez mais, enfim, se aprofundar, entender melhor os impactos, né, socioambientais no nosso modelo de negócio, e por isso a gente também vem se aproximando muito aí da academia para poder, a partir de ciência, né, da ciência, poder, enfim, integrar toda essa questão no nosso trabalho diário aí de soluções, de promover soluções de seguro que possam atender às demandas de natureza socioambiental. Bem, enfim, nós estaremos na COP também, né, só para, enfim, deixar aqui já esse convite também para vocês. Eu não sei se vocês estarão em Belém, mas a MAFRE vai estar em Belém, né, numa ação coordenada com a CNSEG, que é a Confederação Nacional de Seguros, e outras 10 seguradoras aí também, mostrando um pouco nosso papel com relação ao enfrentamento, né, das questões climáticas, o que nós, enquanto seguradoras, estamos trabalhando nesse sentido, né. Realmente é bem complexo, né, já vem afetando os negócios, né, da empresa, as questões climáticas, e enfim, a gente tem desenvolvido trabalhos aí para entender, né, esse risco potencial que vem se acelerando cada vez mais e trazendo já prejuízos para a nossa carteira, né, e principalmente o setor mais impactado é o setor de agro, né, e a gente vem se intensificando aí, trabalhando para poder entender melhor, né, esses impactos. Bem, o que me traz aqui o convite do Gerson foi falar um pouquinho do Floresta MAFRE, mas enfim, a ideia aqui, né, é mostrar para vocês de forma concreta como que a MAFRE vem enfrentando, né, as questões climáticas no modelo de compensação da nossa pegada de carbono, que é o footprint, né. Enfim, eu trago aqui para vocês que desde 2024 a MAFRE, a operação da MAFRE no Brasil, ela já é neutra em carbono, né. Isso significa que a gente reduziu aí já ao máximo as nossas emissões do ponto de vista de
energia, enfim, deslocamento dos nossos colaboradores, né, viagens de negócio, e nós compensamos aquelas que a gente não conseguiu ainda eliminar, né? Então, entre 2022 até os dias de hoje, a Mafre já conseguiu reduzir a sua pegada de carbono em quase 15%. Tá? Isso, né, é claro que a gente deixou de, enfim, a gente evitou que mais de 600 toneladas fossem aí lançadas na nossa atmosfera. Bom, aí trazendo um pouquinho do projeto Floresta Mafre, como que eu vejo aqui? Acho que tem que... bom, o Floresta... Está projetando aí, né? Floresta Mafre é uma iniciativa, né, que nós desenvolvemos em conjunto com a Reservas Votorantim, tá? Deixa eu passar mais uma, por favor. Obrigada, viu? Acho que não está aqui, não está funcionando muito bem, mas não tem problema. Mas o Floresta Mafre é uma iniciativa que a Mafre desenvolveu com a Reservas Votorantim. Nós faz parte de um projeto de neutralização de carbono, né? A Floresta Mafre ela é desenvolvida num dos maiores biomas, né, da Mata Atlântica aqui do Brasil, e do qual a gente está, enfim, reflorestando uma área de aproximadamente 29 hectares, correspondente aí a quase 30 campos de futebol, com plantio de 42 mil mudas de árvores nativas. Né? É uma proposta de valor, né, da Mafre, onde, de forma paralela à compra de créditos de carbono, a gente traz esse projeto Floresta Mafre para compensar também as nossas emissões. É um projeto de longo prazo, até 2028, né, e mais do que compensar, né, a nossa pegada de carbono, a gente também está gerando, né, renda, porque o plantio dessas árvores nativas ela está sendo realizada pelos próprios moradores daquela região. Então, é um projeto de impacto, né, socioambiental, que vai trazer também aí um resultado positivo para a nossa operação. E também um dos primatas, né, que está em extinção, ele está nessa reserva, né, que também traz aí todo uma questão da biodiversidade, da proteção, que é o macaco muriqui. E, enfim, com esse reflorestamento, a gente também aí tem um impacto importante, né, nesses animais. Eu acho que aqui a gente pode também discutir um pouco mais, mas eu acho que daqui para frente, eu acho que a Mafre, cada vez mais, ela vem investindo na proteção do nosso planeta. Né? Iniciativas como essa que a gente está realizando com Reservas Votorantim é uma resposta clara do compromisso, né, da Mafre com relação a deixar um legado. Acho que mais do que um legado, a gente está deixando aí a nossa responsabilidade socioambiental com relação à natureza e à biodiversidade. Tá? Muito obrigada. Pedro, por favor, se apresente, vamos lá. Obrigado, professor. Primeiro, é um privilégio, né, a gente estar aqui nesse ambiente que é um templo aí de educação, academia, né? E meu papel aqui é aproximar ao máximo as empresas ao laboratório, ao GLIP. Isso se tornou um objetivo pessoal. Eu participo de algumas empresas, sou um profissional de mercado. Atuei em empresas globais, empresas de engenharia. Quando o professor Cardoso estava falando, me remeteu ao tempo que eu visitei muito a China e vi uma empresa que tinha lá 40 mil pessoas em pesquisa e desenvolvimento, e 10 anos depois agora tem 400 mil pessoas. Né? E a gente compara isso com a realidade do Brasil e a gente vê a dificuldade que a gente tem de sensibilizar as empresas até no papel de P&D, né, que é básico, e quando a gente vê que o mundo, né, hoje investe em ESG, em sustentabilidade, isso ainda é uma realidade muito distante das empresas, somente as empresas médias. E a gente tem um costume de
pensar sempre nas empresas transnacionais, as empresas muito grandes. Mas eu acho que esse é um contexto de aprendizado que a gente tem que levar para as empresas médias. Hoje a gente está trazendo aqui uma empresa que a gente participa, que é a Engie Consult. O Vitor vai fazer uma apresentação de um projeto, e a Engie Consult é uma empresa de mais de 40 anos de mercado, atua na área de engenharia e atua em projetos que impactam dezenas de milhares de pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E pessoas que muitas vezes estão na periferia. A gente tem aqui um fluxo de capital no Brasil muito forte no Sudeste, mas a gente tem uma realidade no Nordeste, no Norte, que é bastante diversa, bastante diferente do que a gente tem aqui em São Paulo, né? E esse projeto é o maior projeto de engenharia consultiva já assinado pelo Ministério do Desenvolvimento, que é a transposição do canal São Francisco, né? E é um projeto que impacta mais de 20 mil pessoas diretamente, né? Nessa primeira fase, enfim, são diversas fases. E a Engie Consult é uma empresa que tem se preocupado em aproximar dessa realidade, apesar de ser uma empresa média, uma empresa aí, de 150 milhões ano de faturamento, né? É uma empresa grande para a realidade do Brasil, mas ainda uma empresa que tem muita estrada pela frente, né? Uma empresa que está começando o papel de internacionalização, e é essencial que a Engie Consult aprenda com realidades aí como a Mafra e com outras empresas. Eu acho que o laboratório GLIP tem esse papel de trazer luz, né, a esse contexto de sustentabilidade e também de pesquisa e desenvolvimento, porque essa sustentabilidade que se prega, e o professor Ramiro estava falando, só temos um planeta, né? E as soluções que a gente tem que buscar são soluções que são pautadas em pesquisa. E aqui no Brasil, muitas vezes, falta recurso, né? Ou falta uma visão estratégica de prioridade, né? De pensar a empresa como algo que é uma empresa que vai trazer um legado futuro, né? E a gente tem uma visão, muitas vezes, muito imediatista em relação aos recursos, né? Não quero me estender, vou deixar a Vitor fazer a apresentação, porque eu acho que é bem interessante, é uma apresentação curta, tá, Vitor? Assim, aqui o objetivo é a gente ter um diálogo, né, uma apresentação aí só para vocês entenderem aonde a Engie Consult está inserida, e a gente espera, a partir desse evento, a gente ter uma proximidade cada vez maior do GLIP, né, do Inova USP e de todos, para tentar cooperar aí nesse sentido. Quem sabe até com a Mafra também. Bom dia a todos, meu nome é Vitor Barbosa Mello, eu sou engenheiro civil e gerente de recursos hídricos na Engie Consult. Mais perto, estão me ouvindo agora? Melhor? Ah, tá. Então, a gente decidiu apresentar para vocês, tá, um projeto que foi desenvolvido recentemente, né, um trecho do projeto do Canal do Sertão Alagoano, e ele traz, né, todos os quesitos de sustentabilidade, inovação e tecnologia, né, com muitos desafios e soluções técnicas pensando a parte de inovação e tecnologia. Bom, um breve sumário da apresentação, tá? A gente vai tocar um pouco bem rápido, né? Falar um pouco sobre a empresa, né? Os desafios do semiárido alagoano, a concepção desse projeto, né, do Canal do Sertão Alagoano, e os desafios e soluções do projeto que nós tivemos que enfrentar. Bom, a empresa ela foi fundada em 1967, né, tem 5 décadas que ela foi idealizada, né? Hoje em dia ela está entre as líderes nacionais de engenharia consultiva no Brasil, tem mais de 80 contratos, tá, em andamento, né, ou seja, ativos, e tem um orgulho, né, muito grande que a gente está dentro de um consórcio. Tá? Inclusive, nós somos líderes do projeto de integração de São Francisco, que tem como o cliente o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Tá? Temos também certificações e diversas áreas de expertise. Tá? Inicialmente, começamos vários projetos voltados na área de recursos hídricos e saneamento, isso foi expandindo, e hoje em dia nós contemplamos uma vasta gama de áreas de expertise. Tem números, né, que chamam a atenção, né, que a gente
evidentemente quer sempre olhar para eles e pensar no futuro e melhorá-los cada vez mais, mas atualmente a gente tem 4 bilhões de litros de água tratada, tá, por dia, isso em todos os projetos que fizemos. 70 milhões de brasileiros já foram beneficiados, atuamos em 19 estados, temos mais de 1.000 contratos realizados. Tá? O que fazemos? Estudos de viabilidade, gerenciamento, fiscalização, projetos com tecnologia BIM, modelagem de concessões, estudos de privatização, engenharia do proprietário. E como a gente faz isso, voltamos muito para ética e integridade dos negócios, né, para impactar o cliente, né, principalmente o cliente final, né, o usuário dos projetos que vão ser executados. Atualmente a nossa sede é em Recife, né, mas como nós atuamos em diversos estados brasileiros, né, hoje em dia estamos em 19 deles, então temos também escritórios em importantes capitais, né, que são estratégicas para atender todos esses contratos. Aqui um breve comentário sobre alguns projetos, né, alguns contratos que nós temos um grande orgulho, né, o gerenciamento da transposição de São Francisco, tá? O ramal do Agreste e a adutora do Agreste, que são 2 sistemas que saem do projeto de integração de São Francisco, e eles abastecem o Agreste pernambucano. Gerenciamento do sistema do Gandu, tá, que é o maior sistema de produtor de água potável do mundo, foi ampliado recentemente 24 metros cúbicos por segundo. Fizemos também a certificação da maior planta de dessalinização que fica localizada no estado do Ceará, né, com vazão de produção de 1 metro cúbico por segundo, e diversos outros contratos que fazem parte da cartela da empresa. Bom, entrando no Canal do Sertão Alagoano, para vocês entenderem o contexto, existe um desafio muito grande no semiárido alagoano, né, e aí isso se estende, evidentemente, para o semiárido nordestino. A gente tem uma escassez hídrica, tá? Então, anualmente, tem uma chuva aí de 400 a 800 milímetros por ano. As chuvas elas são irregulares, então elas são concentradas em poucos meses. E altos índices de evaporação, então chove pouco, né, e há uma perda muito grande de água nesse sistema, né, ambiental. Mas existe um outro desafio, que é a questão do solo. Tem um embaseamento cristalino com um solo pouco profundo, então você não consegue fazer o armazenamento de água. E quando você faz o armazenamento de água, para atender os meses que são críticos, há o problema da evaporação, né? Um outro ponto é que essas populações elas estão distribuídas de maneira irregular, né? Então são 80 habitantes por quilômetro quadrado. Isso para sistemas de rede de distribuição é um ponto bastante peculiar. Bom, a concepção do Canal do Sertão Alagoano, tá? Ele tem 250 quilômetros, 123 atualmente eles foram construídos, foram divididos em 7 trechos. Desses 7 trechos, atualmente, né, o trecho 5 ele está sendo executado, e o trecho 6 foi o que nós fizemos o projeto básico, que são 50 quilômetros. Tá? O sistema ele se inicia com banhamento no reservatório de Mochotó, e a previsão é que se encerre em Arapiraca, um município já mais populoso, que fica no Agreste Alagoano. Esse sistema ele tem uma capacidade máxima de 32 metros por segundo, mais de 40 municípios beneficiados, e isso totalizando um impacto de mais de 1 milhão de pessoas atendidas. Um pouco sobre o trecho, né, que a gente fez o projeto, né, o desenvolvimento, onde estão todos esses desafios que vão ser colocados mais à frente. São 50 quilômetros de canal, né, e aí a gente entende que são diversas estruturas, tá? Canais trapezoidais com 12 segmentos, 6 estruturas de controle, né, 6 comportas, tem travessias sobre rodovias, e em algumas situações nós tivemos que adotar sifões invertidos, tá? São 2 deles em 4 linhas de diâmetro de 2.400 milímetros, tá? 2,4 metros. E ainda tem um trecho em galeria de concreto de 900 metros. Bom, um primeiro ponto, né, que inicialmente chamou a atenção no projeto foi que o traçado ele tinha um impacto muito grande sobre desapropriações. Então, inicialmente, o traçado ele teria que retirar, né, 254 famílias, né, edificações no caso,
E o que chamou a atenção, um município específico, somente ele tinha 150 desapropriações. Então, evidentemente que a gente fez todo o esforço para tentar reduzir esse número, mas ainda assim tem questões hidráulicas que não nos permitem, né, fazer tantas alterações. Mas conseguimos, né, com uma alternativa que foi proposta ao cliente, uma redução, né, principalmente de Olivença, né, foi de 151 desapropriações para 12, e conseguimos também modificar a extensão, que era inicialmente 50 km para 45 km. Então você tem um impacto menor, né, tem um custo menor disso também para o cliente. E também de impactos ambientais nos locais. Movimentação interna, né? Isso é um ponto muito peculiar, porque, né, para quem talvez não entenda, mas o sistema ele começa tendo um bombeamento, né? Ele está numa cota mais baixa, você eleva essa água para um ponto mais alto e, por gravidade, essa água vai escoar até o ponto destino final. Só que a partir do momento que você trabalha com grandes declividades, você acaba tendo que fazer cortes maiores, retirar uma maior quantidade de volume de material a ser escavado. E isso, evidentemente, que tem um impacto muito grande ambientalmente e economicamente falando. Então, a gente também propôs uma redução dessa declividade, tá? Colocamos para 10 centímetros por quilômetro, e isso tiveram vários ganhos, né, vários benefícios. Reduzimos questões de custos, minimização de impactos ambientais e reaproveitamento de material, né, porque nós temos trechos em corte e trechos em aterro. Então, todo esse material a gente reduziu para corte e usamos ele em aterro para fazer um balanço de massa. A drenagem também foi outro desafio. Mais de 120 bacias, microbacias até 30 km quadrados, né, interceptando pelo canal. E a gente precisava que essa água, chovendo, né, em momentos de precipitações intensas, ela continuasse indo para o seu curso natural, né. Então foram feitos mais de 60 bueiros, né, ao longo desses 45 quilômetros. E além disso, a gente tinha bacias, né, duas grandes bacias, uma de mais de 6.000 km quadrados e a outra em torno de 2.000 km quadrados. Então, a gente tinha que buscar soluções que a proposição da estrutura ela não impactasse, né, não gerasse maiores transtornos na inundação. Então, a gente, por exemplo, utilizou sifões invertidos na calha do rio, né, então ele passa submerso, né, esses sifões invertidos, e continua a desaguar sem ter um impacto mais severo no rio. Teve um ponto também, né, que são uma questões mais de viabilidade de projeto, né, de trajeto, tinha que ter um entendimento, um comparativo da solução que teríamos que utilizar. Então, havia um túnel inicialmente, mas quando fizemos ensaios geotécnicos, as rochas fraturadas, né, e aí teria um impacto muito grande, um custo muito grande para o cliente. Então tivemos que pensar em alternativas. Tá? A alternativa foi uma galeria em concreto, né, fazendo um corte, né, esse corte aí, para vocês terem uma noção, tem mais de 30 metros. E aí entra um ponto importante, né, desse projeto, que é a inovação em tecnologia. Imagina que são 45 quilômetros, né? Como é que a gente vai projetar isso? Como é que a gente vai calcular, estimar volumes em 45 quilômetros? Então, o Civil 3D, a modelagem BIM, entrou como algo que nos ajudou muito, né? Então, a gente fazia a concepção da área transversal, da seção transversal das estruturas, tá? Do canal, da galeria, enfim, e dentro do modelo de superfície, isso automaticamente ele automatizava todo o processo. Então, isso era até mais rápido também. Só para vocês entenderem, a gente tinha 10 meses para fazer esse projeto. Então, qualquer mudança no projeto, a gente teria que fazer isso muito rápido. Então, essa modelagem ela permite isso, tanto para questões de quantitativos como de trajeto. E aí, novamente, né, a modelagem BIM, né, isso facilita um projeto tridimensional, né, facilita questões de quantitativos, de tabelas, relatórios, né, a gente tem uma precisão muito maior no orçamento,
e na facilidade de entendimento por parte do cliente, né, e verificação de compatibilização de todos esses projetos, né, estrutural, a parte de hidráulica, a parte de comporta, né, hidromecânico, a parte elétrica também, enfim, tudo isso facilita muito o processo de otimização das estruturas. Aqui um exemplo, né, do desvio de tráfego, isso foi feito tudo com modelagem BIM, tá? E temos aqui tanto o canal como também a parte do sistema viário de operação e manutenção. Bom, um outro grande desafio era como a gente ia simular esse sistema dos 45 quilômetros. Tradicionalmente isso era feito numa planilha eletrônica, mas é evidente que isso está ultrapassado porque a gente precisa de fazer uma análise que varie no tempo, né? Isso é um regime que pode acontecer de maneira transitória. Você fecha uma comporta, abre uma comporta, e a gente precisa fazer um plano de operação para o cliente. Então, o BIM ele permitiu a gente construir todas essas seções transversais e exportar para dentro do software de modelagem hidráulica. Tá? Foi um ganho muito expressivo em termos de tempo, né, e de qualidade do resultado. Então, a gente... todas as estruturas a gente exportou para dentro do REC-RAS, né, que foi o modelo adotado, o modelo hidráulico, e permitimos fazer essa análise, né, tanto no regime permanente gradualmente variado, como também no transitório. Então, a gente entregou um modelo para o cliente para ele fazer diversas simulações. Se eu abrir uma comporta, quanto tempo vai levar para eu abrir a comporta, fechar a comporta e extravasar, né, o nível d'água vai chegar a que nível? Quando ele vai se estabilizar? Então, além da operação, né, em termos de relatório, a gente também produziu um modelo que foi entregue também para eles entenderem o que eles iriam impactar, né? Bom, eu queria agradecer, tá, pelo espaço, e eu acredito que assim, tenham todos os elementos, né, esse projeto, né, de desafios e soluções voltados para a sustentabilidade e também para a parte técnica e inovação e tecnologia. Muito obrigado pelas apresentações interessantíssimos dos projetos. Agora eu vou abrir a possibilidade para que vocês façam perguntas e interação com ambos os projetos. Quem gostaria de começar? Obrigado pela apresentação. Eu gostaria de começar perguntando para a Indie Consulting como é que vocês fazem a questão da manutenção de um projeto tão grande, como vocês levam em conta e se isso entra no modelo que vocês fazem ou se isso é uma coisa que o cliente vai ver depois. Na primeira rodada de pergunta também eu vou deixar uma para a Mafra, um pouco nessa direção, sobre métricas. Como que vocês vêm medindo as questões de riscos, né? Porque o business de vocês é muito importante ter essa mensuração de riscos. E nós estamos tratando agora, nós estamos entrando numa esfera que é mais desconhecida, né? Onde não há tanta produção de ciência. Então, como vocês vêm tratando da questão de métricas? Então, essa é a primeira rodada de perguntas. Excelente pergunta. Veja, esse projeto específico, né, o Canal do Sertão Alagoano, toda a manutenção quem faz é o Estado de Alagoas, né, através das suas instituições, no caso a CEINFRA e também a CEMAR, tá, que são secretarias de infraestrutura, e a outra de recursos hídricos. Mas, evidentemente que, por exemplo, no canal no projeto de integração de São Francisco, a gente faz o gerenciamento e fiscalização. Então, nós atuamos, né, também quando é solicitado. Então, tem diversos atores, né, diversas empresas atuando na operação desses sistemas, tá? E no nosso caso é gerenciando essa operação, né? Então, questões de bombeamento, questões de limpeza de canal, limpeza também de barragens, por exemplo, como está esse funcionamento, né, os níveis de águas. Então, a gente os olhos do cliente, né, a engenharia do proprietário. Então, a gente está vendo como essa operação, né, essa manutenção das empresas que são contratadas, elas estão atuando nesse caso do projeto de integração de São Francisco. Né? Mas no Canal do Sertão Alagoano, no caso, são as instituições
de Alagoas. Bom, a mensuração de impacto, Gerson, a gente vem estudando também, isso, enfim, não é fácil, né? Enfim, quando você fala em sustentabilidade, mas quando a gente olha um pouco, por exemplo, esse projeto que nós temos dentro da favela, tá? Que são 3 soluções de seguro que nós desenvolvemos para públicos, né, mais vulneráveis. Então, a mensuração de impacto dentro desse ecossistema, a gente está fazendo a medição, né? Agora, mas a gente ainda precisa de uma volumetria de negócios, né, para que a gente possa avaliar o antes e o depois. São produtos de seguro para pequenos e microempreendedores locais de favela, né? Então a gente está medindo o risco antes e depois da contratação de um seguro. Então essa mensuração de resultado ela tá em curso, para que a gente possa avaliar aí já no próximo ano. Com relação ao Floresta Mafre, por exemplo, a mensuração de impacto, né? Primeiro a gente faz todo um diagnóstico, mas tem um processo de auditoria, né? De mensuração, enfim, da questão de carbono principalmente, né? A gente tem uma terceira parte também que avalia, né, todo esse projeto que começou o ano passado. O ano que vem a gente vai ter já, enfim, resultados, né, mensuráveis para que a gente possa de forma transparente mostrar para o mercado, né? Mas para todos os projetos, programas e iniciativas de sustentabilidade, a gente vem sim implementando, né, a mensuração de impacto socioambiental por meio de metodologias que são criadas dentro da própria empresa e também com ajuda externa. Muito obrigado, Fátima, porque nós vimos observando, né, desde o último fórum, que essa questão de ESG, ela corre o risco de se tornar, o ESG corre o risco de se tornar um mecanismo de marketing também, né? Então, toda semana uma empresa, uma revista publica o ranking dos top 10 e é sempre diferente, né? Quer dizer, então a questão da mensuração, a questão das métricas, eu acho que esse é um espaço onde a universidade também pode contribuir com os seus laboratórios, né? Agora eu queria pegar mais perguntas aqui do... Eu tenho uma pergunta para a Fátima de novo. Essas 29 hectares, né? Esse projeto vai até 28, né? Sim, vai até o ano de 2028. Depois, essa área vai preservada, como manter essa área depois que fica floresta? Sim, na verdade é um legado, né, que nós vamos deixar. Ela vai continuar, né, viva, né, e a nossa intenção é ampliar, né, junto com a Reservas Votorantim, mais espaços, né, de reflorestamento. Mas sim, ela vai ficar ali por 20, 30, 40 anos, quando ela chega ali no limite, né, da absorção, né, de carbono. Mas a ideia realmente é a gente promover mais espaços, né, de reflorestamento. Mas é um legado que a gente deixa aí para as próximas gerações, né? Sim, e a prefeitura vai ajudar para essa conexão existir? Sim, ela perpetua, né? Na verdade é um projeto perene, né? E onde a gente também faz todo um projeto de engajamento, né? Principalmente, enfim, dos nossos clientes, da Mafre, os corretores de seguro, os jovens também. A gente tem todo um trabalho de educação, onde a gente leva também os nossos stakeholders para conhecer um pouco o impacto, né, desse reflorestamento. Então, sim, ela vai se perpetuar. Obrigado, muito bom. Opa, eu queria saber como que a gente pode aliar um projeto como Florestas Mafre para trazer retorno também financeiro para a empresa. Então, alinhar investimentos verdes com uma empresa de seguradora para também, né, unir a sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica. Bom, tudo começa quando a gente começa a integrar a sustentabilidade na estratégia da empresa.
né? A sustentabilidade ela não pode ser vista de uma forma apartada dos negócios, né? E sim de forma integrada, né? No modelo econômico da empresa, né? Então, a Mafra ela sempre olha o risco e a oportunidade, né? Como gestora de risco, a gente está sempre buscando entender cenários, né, potenciais críticos de risco, tanto de natureza social e ambiental, e colocando tudo isso dentro de uma estratégia de sustentabilidade de forma integrada nas áreas da empresa, né? Eu sempre digo que sustentabilidade, as pessoas têm que ter um olhar para o amanhã, né? Então, a gente precisa de resultado imediato, mas com uma visão de longo prazo. Então, é sempre nessa ótica do risco e da oportunidade, da gestão do risco e transformando o risco em oportunidades de negócio, em soluções de produto, soluções de serviços, né, para o nosso cliente. Mas eu acho que é isso, a gente tem que olhar de forma integrada ao negócio, né? Eu queria fazer uma pergunta ao Pedro com relação a essa grande obra que começou, depois para, depois volta, que a gente, como ocorre com a maioria das grandes obras de infraestrutura do Brasil. No entanto, ela de fato já está operando, já tem alguma medição de resultados, alguns dos benefícios que essa obra já deve ter gerado e que está impactando decisões futuras, seja de mudança de projeto ou criação de novas alternativas. Essa é a minha dúvida que eu tenho com relação a essa obra, Pedro. Fique à vontade. Perfeito. Eu fiquei refletindo aqui, a engenharia ela vive de problemas, né? Então, o papel da gente aqui foi trazer um problema à altura do GLIP, do Inova USP. E esse é um projeto. A Ingeconsult tem dezenas de projetos, que todos eles têm esse componente. Acho que a primeira interação que a gente teve, né, Gerson, eu entendi que a gente tem que trazer problemas que juntam a engenharia, mas que tem um alto impacto na vida de pessoas, preferencialmente pessoas que estão distantes de realidades, né, mais desassistidas, né, e que mais ainda esteja relacionado também com o meio ambiente, que é o nosso planeta. Então, a gente tem hoje empresas de engenharia que tratam do problema água, né, o problema saneamento, o problema infraestrutura básica, sem ter esse diálogo com isso daqui, eu acho que é o grande risco que a gente tem de planeta, né, para a humanidade. Então, na Ingeconsult existe um comitê que ele avalia o retorno de todas as obras, os impactos que existem. A gente pode compartilhar depois relatórios que mostram o quanto cada obra impacta. Isso muitas vezes é importante dizer, vocês entendem processos de contratos governamentais, muitas vezes eles não preveem todos esses indicadores, mas a Ingeconsult, por iniciativa própria, ele cria um conjunto de indicadores que a gente consegue mapear a população impactada. Alguns contratos são mais diretos, né, Vitor? Ou seja, são contratos que, de fato, estão correlacionados com reassentamento, o projeto da Braskem, inclusive, foi um projeto muito grande daquela tragédia lá da Braskem, e que o projeto em si era um projeto que mapeava esses indicadores, especialmente os sociais, e como, de alguma forma, trazer educação para aquelas pessoas e melhoria de qualidade de vida no pós, né? Mas, em termos gerais, todos os projetos têm. Esse projeto é um projeto que eu acho que o Vitor apresentou muito bem aí, ele depende integralmente desses indicadores, porque a gente sabe que esse é um problema secular brasileiro, né? Mas não por isso a gente tem que esquecer dele. E eu acho que a gente está no momento de oportunizar, do ponto de vista de engenharia, né? Quando o Vitor mostrou ali a questão do BIM, e o quanto isso acelera. Antigamente você estava com aquelas plantas gigantescas, né, e você ter esses insights de como você reduzir impacto, né, você sair, por exemplo, desassentar 300 pessoas para 12, né, 300 famílias, não pessoas, né, para 12,
a redução de impacto, porque você consegue sair de 12 centímetros para 10 centímetros, que parece nada, mas quando você está falando de quilômetros de extensão. Então, todos esses indicadores, eles são, na verdade, premissas do projeto. E óbvio que você tem a engenharia preguiçosa, que você simplesmente vai atender o edital, muitas vezes de forma por má conduta, né? E eu acho que essa questão do compliance é um negócio que tem que ser falado, porque no passado recente, eu acho que a professora citou aqui a questão do como a engenharia foi prejudicada no passado recente, não prejudicada, mas impactada por conta das questões de compliance de grandes empresas. Então, eu acho que os indicadores são essenciais para você mostrar que é uma engenharia propositiva de fazer melhor, né? E não aquela engenharia preguiçosa de validação só econômica, né? De fazer contratos grandes e fazer grandes fortunas, né? Obrigado. Meu nome é Vinícius, eu sou professor do INSPER. Eu tenho uma pergunta de engenharia, né? Eu tenho uma pergunta justamente nessa linha, né, da Engie Consult. As empresas como a sua, elas atendem contratos ou licitações governamentais, né? E a solução técnica que é dada ao problema, como foi apresentado pelo Vitor, ela parte de um desejo, obviamente, de atender os requisitos que foram colocados no contrato, né? E aí eu imagino que, na medida em que o contrato, que a licitação, traga requisitos de impacto social e ambiental, as empresas que estão atendendo, que estão entrando na concorrência, exercitarão aí a criatividade técnica, né, para atender esses requisitos, né? Imagino que seja esse o contexto. E a minha pergunta é a seguinte, na visão de vocês que participam desse mercado já há muito tempo, o governo, ele tem, de nível federal, estadual e municipal, ele tem se preocupado em inserir esses parâmetros de impacto social e ambiental nos requisitos das licitações, e se sim, né, esse movimento ao longo do tempo ele tem se intensificado, quer dizer, o governo tem aprendido a parametrizar bem os contratos de licitação de obras públicas no sentido de trazer um impacto positivo social e ambiental. É uma curiosidade minha, na realidade. Você vai encontrar uma diversidade de situações, dependendo do tamanho do contrato, né? Mas eu acredito que hoje esses componentes eles se tornaram essenciais para a sobrevivência das organizações públicas ou privadas. Então, se você pensar que não precisa ser preciosista, no grande projeto, esses indicadores eles são uma condição sine qua non para a execução. Eles deixaram já de ser algo satélite. Então, por exemplo, não é concebível você gerenciar ou você planejar uma obra dessa sem usar a tecnologia da informação e, no futuro muito próximo, usar técnicas de inteligência artificial. Inclusive, é alvo de um projeto que a gente quer continuar o diálogo com o GLIP, com Inova USP. A gente tem vários projetos, né, de você aumentar a qualidade de projetizar e de executar. E nesse contexto, você poder também fazer inferências mais ricas, né, do ponto de vista de estratégia de ESG. Respondendo a tua pergunta em relação ao âmbito governamental, sim, são requisitos que são colocados, principalmente em contratos dessa envergadura, porque o propósito em si do projeto já é um propósito muito ligado à questão social, né? Então, sem dúvida, tem crescido bastante. Mas eu queria trazer esse viés de que hoje pensar isso é sobrevivência e não uma questão de adereço, né? Ou de... Manuel, estamos aqui com o Manuel Baião também, que é CEO da Neolink International, que já esteve conosco no segundo fórum. Ele é um líder lá no Climate Week de Nova York,
Pacto Global. Então, tem alguns projetos aí também, Manuel, imagino que você... Tudo bem, obrigado, Gerson. Opa! Muito obrigado aí, prazer estar de volta aqui na USP, com o meu amigo professor Cardoso. Tudo bem com vocês? Parabéns aí pela apresentação. Eu gostaria de conversar um pouquinho com a Fátima. Inclusive, eu sou morador da Mata Atlântica mesmo, lá no meio da mata mesmo. Na verdade, fico um pouco em Nova York, mas tem uma casa aqui no meio da Mata Atlântica, né, ali na Serra da Mantiqueira, né? E eu estou vendo essa iniciativa de vocês aí, é realmente uma iniciativa fantástica. E eu gostaria de ouvir um pouquinho mais como é que vocês estão fazendo em relação aos parceiros, ou seja, qual que seria o objetivo, quais as necessidades que os parceiros teriam que ter para poder participar desse evento, dessa iniciativa. É isso, basicamente seria isso. Muito obrigado. Obrigada. Imagina, bom, essa é a primeira iniciativa, né, que a Mafre começou o ano passado, né, o Floresta Mafre é uma iniciativa onde o board, né, a alta governança da Mafre também acreditou, né, firmemente nesse propósito de deixar um legado, né, de biodiversidade, de responsabilidade socioambiental, em paralelo, né, à nossa gestão da pegada ambiental, que é a compra de créditos de carbono por meio de projetos, né. Então, em paralelo também a gente buscou já também um grande cliente da Mafre, que é a Votorantim, né, que possui, né, a Reservas Votorantim, enfim, um projeto de reflorestamento dentro de um bioma, né, extremamente importante aqui da Mata Atlântica. Essa é a primeira iniciativa, a gente acredita que de muitas que virão aí, né. O requisito é ter o mesmo propósito da Mafre de realmente, né, reduzir a sua pegada de carbono, trabalhar para uma transição, né, de uma economia de baixo carbono junto com os nossos clientes, né. Então, Mafre e Votorantim juntos já estão trabalhando para essa transição, né, com um projeto conjunto, um projeto de compensação de carbono, de neutralização. E, enfim, quem tiver projetos também iguais dessa natureza, a gente está aberto aqui para poder conversar. Muito obrigado, Fátima. Temos mais alguma pergunta para esse painel? Felipe. De novo a Mafre, mas naturalmente a Engeconsult. Saúdo mais uma vez Pedro e Vitor, obrigado pela presença aí, por nos prestigiar. Mas no último fórum que nós estivemos aqui na Politécnica, vocês haviam comentado a respeito de possíveis, isso foram há 2 anos atrás, 3 anos atrás, uso de tecnologias, seja sensoramento remoto, que é muito antigo, ou então drones, inteligência artificial, big data, digital twins. O que a Mafre, a nível internacional, está utilizando para tangibilizar, concretizar as métricas usando inteligência artificial ou alguma outra tecnologia que hoje é emergente, mas que há 2, 3 anos atrás era um futuro, era um roadmap de vocês? Vou dar um exemplo, desmatamento, ou então alguma medição de mananciais. Bom, na subscrição a gente já tem isso dentro, né, da avaliação do risco, né, de sensoriamento remoto, etc. Inteligência artificial é um começo, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, né? Como já foi dito aqui, eu acho que a Mafre, em nível global, ela tem estudado muito com relação à IA dentro do processo, principalmente de subscrever um risco. Posso trazer, enfim, me aprofundar mais em nível global, que está sendo feito dentro dessa natureza da IA, enfim, de novas tecnologias, enfim, mas no agro isso já é muito usado. Né? No agronegócio tem trazido, né, muita tecnologia, né, principalmente pensando nessa questão da transição para uma economia de baixo carbono. Enfim, eu venho também enfim, visitando alguns grandes clientes da Mafre de agro, né, grandes empresas, né, fui na Jacto recentemente, que é um cliente grande da Mafre. É no Paraná, né? É em Pompeia, no interior de São Paulo. Enfim, eles trabalham com, assim, tratores imensos, gigantescos, são assim como se fossem robôs, né, que buscam a informação do solo, jogam numa nuvem, enfim, ali eles estudam todo, né, o solo, enfim, e sempre trabalhando realmente com tecnologias para poder
melhorar, né, enfim, a neutralização de carbono. Então, assim, muita tecnologia está sendo empregada, né, principalmente no agro. A Mafre tem acompanhado esse movimento. Inteligência artificial, acho que é uma realidade, mas acho que ainda o setor de seguros ele tem, né, enfim, está muito no início, né? A gente tá trabalhando o básico, né, para fazer bem feito. Agora, mas sim, a Mafre, em nível global, tem estudado. A gente tem uma área de inovação, né, na Espanha, que vem trabalhando muito nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Fátima. Obrigado, Felipe. Talvez para concluir, eu acho que o que é interessante também sobre a perspectiva de colaboração de projetos acadêmicos, científicos, nessa hélice triple helix, né, nessa hélice tripla que nós estamos falando, como que vocês, tanto a EG Consult como a Mafre, vislumbram trabalhos que envolvam, então, falando de financiamento, né, envolvam, então, lei do bem ou mecanismos de incentivo fiscais públicos, como que esses dois trabalhos especificamente que vocês estão sendo realizados, eles contemplam esse tipo de financiamento múltiplo, que seja tanto do setor privado como do setor público? Como que vocês vêm lidando com isso? A EG Consult, ela, recentemente, ela priorizou essas questões. Já tem algumas coisas relacionadas à lei do bem, né, que já está em implementação. E eu acredito que a visão hoje é de a gente pensar estrategicamente dentro dos próprios contratos, você trabalhar o P&D, né, porque eu comento muito com os sócios lá da EG Consult, que existe muita P&D na EG Consult que só não tem o crachá de P&D, porque nos grandes contratos você tem uma área de engenharia gigantesca. Hoje tem um número gigante de PhDs e pessoas de pesquisa e desenvolvimento dentro dos contratos, e que, de alguma forma, esse trabalho deveria estar junto com a academia, porque assim você multiplica e você cria um contexto de colaboração muito maior. Então, é aquela história, um pesquisador sozinho é diferente de um pesquisador com o seu grupo, né? E isso já é uma realidade, um trabalho que eu tenho feito de convencimento interno na EG Consult, exatamente de trazer esse contexto de P&D que está enxertado nos contratos. A realidade objetiva dos negócios faz com que você tenha que acelerar as coisas. Então, mas muitas vezes a pesquisa atual ela é muito rápida, né? Prototipação. Então, se Vitor começar a falar aqui os detalhes do que tem sido feito de desenvolvimento de software para integrar plataformas como a plataforma da Bentley, relacionada com Autodesk e relacionada com o sistema de gestão da própria empresa, isso é pesquisa, isso é desenvolvimento, só não está nomeado como isso. E me incomoda o fato de estar sendo feito isso de forma isolada e não dentro de uma comunidade como essa comunidade aqui, que traria muito mais benefício para os dois lados, benefícios mútuos. Então, independente das questões de subvenção que existem, são muitas, eu acho que a gente tem que buscar, até porque dinheiro público bem aplicado é importante, mas eu acho que dentro dos próprios financiamentos dos contratos existe esse espaço já de multiplicar o capital, né? E aí não dependeria necessariamente de incentivos, seja eles quais forem. Rogério, só acho que, enquanto uma seguradora, a gente busca sempre a melhoria no nosso processo de subscrição, né? Subscrição de seguros, enfim. Eu acho que a academia, vocês estão começando, né? Começaram já a abrir um espaço importante para o setor privado, né? Esse diálogo acho que é importante com a academia, porque enquanto seguradora a gente precisa de informação científica, a gente precisa de dados reais, né? A gente precisa de estatísticas, né? Acho que para a gente poder melhorar a nossa qualidade do risco, né? Eu acho que cada vez mais a gente vem buscando, né, informações dentro da academia, junto com vocês, para que a gente possa melhorar, né, as nossas técnicas de subscrição e análise da gestão de risco dos nossos seguros.
Acho que essa aproximação está cada vez mais forte e eu acho que é um caminho sem volta, né? Tá certo. Então, muito obrigado por esse painel. Essa oportunidade que nós temos aqui de abrir esse debate, né, com o setor privado, com a universidade, porque, como você mesmo disse, a universidade ela vem se desenvolvendo nos fundos patrimoniais para a cooperação com o setor privado e o investimento em produção científica. Muito obrigado. E o nosso próximo painel vai ser com o secretário de Justiça, o